Em uma manhã fria em Washington, nos Estados Unidos, uma criança entrou chorando no ônibus escolar. E o motivo de suas lágrimas são de partir o coração. Felizmente, o atencioso motorista do ônibus sabia exatamente o que fazer para ajudar o menino. Além do mais, a resposta do homem o levou a ajudar outros necessitados. O motorista em questão era John Lucenford, de 52 anos, um veterano do Exército dos Estados Unidos, que na época em que encontrou o menino chorando, transportava crianças para as escolas de Washington há mais de 3 anos. Ele é casado com Debbie e os dois já são avós. Em uma quinta-feira muito fria de um rigoroso inverno em dezembro de 2016, John estava conduzindo, como de costume, os estudantes ao redor do distrito escolar de Kennewick. Foi naquela manhã, no entanto, que ele pegou um jovem garoto e o motorista ficou alarmado ao ver que a criança estava chorando. A razão para as lágrimas do menino de 6 anos eram simples. Ele sentia muito frio, e isso pode ter sido agravado pelo fato de que as suas mãos e orelhas estavam descobertas, que estavam visivelmente vermelhas, como resultado da exposição ao intenso frio. Então, John sentiu dentro de si que precisava fazer algo para ajudar a criança a se sentir melhor. Na verdade, John visivelmente não suportava ver o menino sofrendo. Ele só queria fazê-lo sentir-se quente e assim aliviar a sua dor. "Eu sou avô, então você me entende", disse John. De acordo com uma reportagem de 2016 do jornal de Washington Tree City Herald, ele ainda disse: "Ninguém quer que uma criança sofra assim." Sem se preocupar muito consigo mesmo, John tirou suas próprias luvas e a deu ao menino. Ele também disse à pequena criança: "Não se preocupe, vai ficar tudo bem." Então o veterano continuou dirigindo seu ônibus para a escola. Mas esse não seria o fim da sua bondade. Depois de levar as crianças para a escola, John foi até uma loja de produtos bem baratos, parecida com as lojas de R$ 1,99 que temos aqui no Brasil. Lá, ele comprou diversas coisas para ajudar as crianças a se aquecerem naqueles dias de neve em Kennewick. Para isso, ele comprou 10 gorros e o mesmo número de pares de luvas, nas cores rosa e preto. Ele então voltou para a escola, onde um dos funcionários o levou até um menino na biblioteca. Foi quando John deu o primeiro conjunto de gorro e luvas. Em seguida, ele convidou todos os jovens que compartilhavam da sua jornada no ônibus para se servirem do que precisavam. Então uma garotinha se aproximou dele e revelou que não tinha nenhum gorro. John respondeu: "Eu cuido de você, princesa." E logo em seguida ele deu a ela uma peça de roupa. Uma após a outra, as crianças seguiram para pegar o que ainda não tinha. Quando John foi questionado pelo jornal Insight Edition porque ele achava que o menino havia ficado sem roupas quentes em um dia tão frio, o motorista disse que não tinha 100% de certeza, mas ele suspeitava que suas luvas simplesmente haviam sido deixadas em casa por acidente. Independentemente do motivo da falta de luvas na criança, porém, John havia feito uma ação muito boa. O distrito escolar de Kennewick aparentemente queria que o mundo soubesse o quanto o motorista se importava com suas crianças. Eles fizeram isso compartilhando a sua história emocionante na sua página do Facebook, junto com uma foto do próprio John. Posteriormente, o post se tornou viral e desde então recebeu mais de 15 mil curtidas e 3 mil compartilhamentos. A postagem no Facebook dizia: "Nossos funcionários têm grandes corações." E nesta quinta-feira, o motorista de ônibus agiu com todo o seu coração quando viu um aluno em necessidade. O aluno estava chorando quando embarcou no ônibus de John Lucenford e ele notou como as mãos e orelhas estavam vermelhas devido à exposição ao frio que o aluno enfrentou ao esperar o ônibus nas temperaturas congelantes daquela manhã. Então a postagem passou a explicar o restante dos eventos do dia. No dia seguinte, no entanto, o distrito escolar seguiu com uma atualização que dizia: "Obrigado pela resposta esmagadora e positiva a essa história. Se você estiver interessado em ajudar mais crianças carentes de Kennewick, com itens como chapéus, luvas, casacos e sapatos, faça uma doação ao InvestED." InvestED está administrando um programa para ajudar estudantes carentes de Kennewick e está aceitando doações de um mínimo de $5 para ir diretamente para as escolas escolhidas na área. O dinheiro arrecadado será usado para fazer a diferença na vida das crianças, principalmente aquelas que estão sem itens básicos e oportunidades.
A postagem do Distrito Escolar de Kennewick recebeu diversos elogios, muitos deles direcionados a John. Um comentarista escreveu, por exemplo, Sr. Lucenford, obrigado por ser um homem tão gentil. O que você fez com aquele garotinho e o que você fará pelo resto das crianças que serão atendidas pelas doações nunca será esquecido por eles. O ato de amor que você mostrou a eles mostra que você é o verdadeiro herói. E um dos comentários veio da esposa de John, Debbie. Ela escreveu: mal sabíamos como essa história se espalharia. Meu marido sempre foi uma pessoa generosa e o faz sem querer receber nenhum tipo de reconhecimento. No entanto, alguns usuários do Facebook também estavam preocupados com as razões por trás das lágrimas do menino. Foi até então especulado que a negligência infantil podia estar em jogo, já que a criança de 6 anos aparentemente saiu para a escola sem roupas apropriadas para o clima. Porém, parecia que Debbie estava ansiosa para esclarecer quaisquer equívocos em potencial, e ela respondeu: o garotinho da história tem 6 anos e perdeu seus itens ou os deixou em casa naquele dia. As crianças fazem isso. Seus pais não estavam sendo negligentes, e isso não foi indicado em nenhum lugar da história. Debbie ainda adicionou no Facebook: o que importava naquele dia é que a criança estava com frio e que meu marido poderia fazer algo sobre isso. Contudo, a esposa de John não deixou de abordar as manifestações de apreço por suas ações. Estou escrevendo em nome do meu marido. Por favor, aceitem o nosso mais profundo agradecimento por seus comentários tão gentis. Certamente, muitos não negariam que John mereceu cada elogio enviado a ele. E, de fato, seu ato de caridade é um exemplo que outros fariam bem em seguir. Graças ao seu coração caloroso, pelo menos uma criança recebeu o calor físico de que tanto precisava. Se todos fossem acolhedores, como John foi com as crianças de sua comunidade, certamente estaríamos vivendo em um mundo muito melhor hoje em dia. E essa foi a nossa história sensacional de hoje. Deixe aqui nos comentários abaixo o que você achou dessa história. Gosto muito de ler as suas observações. E se você gostou do vídeo, por favor, dê um joinha no botão abaixo. Obrigado por assistir, um forte abraço e até o nosso próximo encontro, aqui no Histórias Sensacionais.